Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo eu vou abordar o tema que eu voltei a usar Plex. Bem, eu nunca parei realmente de usar Plex, mas dessa vez eu estou usando Plex como maior fonte de mídia stream da minha casa e maior fonte de mídia stream que eu utilizo. E nesse vídeo eu vou explicar por que eu decidi fazer isso, qual que seria as vantagens de fazer isso e o sistema que eu estou utilizando. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Bem, como eu falei, eu voltei a utilizar Plex. E a pergunta, por que eu voltei a utilizar Plex? Basicamente, se vocês virem aqui na minha tela, eu vou fazer a pesquisa Best Video Stream Service. Se vocês olharem, tem várias opções que nós podemos escolher. Nós podemos escolher entre Prime, Netflix, Apple TV e outros. E há um tempo atrás eu nunca ia gravar esse vídeo porque Netflix estava funcionando de modo muito correto e não tinha anúncio, funcionava com todas as TVs, funcionava de modo esperado e eu poderia compartilhar entre meus pais e assistir isso pagando metade meus pais, pagando metade eu, metade meu irmão e assim por diante. Agora, cada vez mais, esse sistema de mini stream começa a ficar mais confinado e mais restrito. Isso significa que Netflix, se meus pais não moram na mesma casa que eu, ele já não funciona. A mesma coisa de outros provedores de stream. E além do mais, a quantidade de mídia na qual eles oferecem começa a ser reduzido. Há um tempo atrás, Netflix tinha basicamente todas as mídias, filmes, TV shows e assim por diante, de modo que você poderia querer. Se você quisesse assistir um TV show novo, estaria no Netflix. Se você quisesse fazer qualquer coisa, estaria no Netflix. Tais como Apple, Prime, Max, Disney, decidiram que não vale a pena só manter toda a mídia para o Netflix e eles começaram a se separar. E cada provedor de stream ou cada provedor de conteúdo começou a montar a sua própria plataforma de stream. E daí com isso começou a vir o problema, na qual se você quer assistir um filme, você pode assistir numa plataforma, porém se você quiser acompanhar uma outra série, você vai ter que pagar outra plataforma. Se por acaso você quiser outra série ainda, você vai ter que pagar outra plataforma. O que acaba sendo mais e mais caro, porque você vai ter que ter várias plataformas assinando e, no meu caso, eu não tenho tempo para ficar assistindo todo dia. Então, se eu assinar uma plataforma, eu vou assistir um vídeo por dia, 2 vídeos por dia e acabou. Às vezes tem dia que eu passo sem assistir nenhum filme, ou às vezes tem semanas que eu passo sem ligar a TV. E para eu pagar um valor de streaming para qualquer uma desses provedores e usar uma vez por semana, ou usar de vez em quando, não é uma coisa muito interessante porque é um dinheiro desperdiciado. E por isso mesmo que agora eu decidi utilizar o Plex novamente. Como eu falei, nunca parei de utilizar o Plex porque eu sempre fazia o streaming das minhas mídias. Eu gravava alguma coisa ou queria mostrar alguma coisa, eu colocava no Plex e minha família assistia e assim por diante. Por isso mesmo, esse sistema de Plex estava configurado. Além do mais, o meu servidor que eu tenho, o DSM na 920, ele tem a opção de rodar Plex. A não ser que eu tenha que fazer transcodificação, ele vai rodar de modo correto e vai conseguir fazer o streaming de vários usuários ao mesmo tempo. Então, meu sistema estava setado, porém não estava utilizando porque ainda valia a pena utilizar outros provedores. Porém, com esse anúncio no Netflix há um tempo atrás, que agora eu não posso utilizar o mesmo dos meus pais, e outras coisas, começou a ficar mais complicado e por isso mesmo que eu decidi agora montar novamente o meu sistema. E nesse vídeo nós vamos explicar um pouquinho mais sobre o sistema que eu estou montando, ou o sistema que eu estou utilizando para gerenciar minha mídia e como que eu configurei isso. Então, primeira coisa, todos os meus aplicativos estão rodando com um container dentro do Docker. Então, se eu vim aqui na minha tela, a primeira coisa que vale a pena mostrar seria o meu Portainer. Aqui no meu Portainer tem vários aplicativos que eu estou utilizando, muitos deles para mídia, outros para outros aplicativos, Watchdog para garantir que está funcionando, a Wiki para manter todas as minhas informações e assim por diante. O que é interessante? Eu utilizo bastante o
radar. O radar que vai gerenciar todos os meus filmes. Então, se por acaso eu quiser assistir um filme específico, eu vou utilizar o radar. Se por acaso eu quiser assistir um TV show específico, eu vou utilizar o sonar. E se por acaso eu quiser ter uma música específica, eu vou usar o lidar. Bem, você vai me perguntar, Alan, como que eu sei qual deles que seria para adicionar a mídia se eu não souber o nome dessa mídia? Por isso mesmo que eu utilizo o Oversee para isso. Com o Oversee, ele vai oferecer para mim uma lista de qual que seriam os filmes mais escolhidos, ou qual que seriam os TV shows, ou qual que seriam os filmes que estariam sendo lançados. Então, com a configuração específica, ele garantiria que todas as opções que eu fiz o request, ele vai ser mandado para o meu radar e para o meu sonar, e depois disso ele vai gerenciar utilizando o Jacket para mover todos os arquivos e para garantir que estão no meu servidor. Beleza, eu tenho minha mídia, porém como que eu poderia fazer o stream? Meu stream, basicamente eu utilizo o Plex. Eu não vou abrir todos os aplicativos, por causa que não precisam saber qual que seria a minha mídia, o que eu teria aqui dentro. Porém, imagine, radar e sonar vai fazer o gerenciamento de toda essa mídia e vai colocar nas pastas específicas para que o Plex consiga acessar essas informações. E se a gente voltar aqui, mesmo assim o Plex está em uma das opções de stream, na qual você pode self-host todas as informações. E uma das vantagens do Plex é que você não precisa fazer nenhuma configuração de portas, você não precisa fazer absolutamente nada. Simplesmente você vai fazer a instalação do aplicativo e se por acaso o teu roteador bloquear, você abre uma parte específica e acabou. Sem proxy reverse, sem nada mais e vai funcionar de modo correto e modo eficiente. Por isso mesmo que eu decidi fazer essa migragem e agora eu, meus pais, meu irmão e toda a minha família está usando esse sistema porque simplesmente funciona, não tem custos adicionais. Eu sei que a Netflix e outros teriam alguns custos adicionais, esse aqui não teria custos adicionais e além do mais, com o Plex garante que está disponível e se por acaso eu quiser fazer qualquer tipo de transcodificações, todas as TVs que estariam conectados conseguem reproduzir até 4K e a minha mídia normalmente está entre 4K e 1080p. E porque eu tenho uma internet de 1 GB, então normalmente ele vai funcionar de modo correto e vai rodar muito rápido. Então, nesse vídeo, basicamente eu só quis falar que eu decidi mudar para o Plex. E agora você vai me perguntando, Alan, por que você decidiu mudar para o Plex? Bem, tem outros aplicativos que eu poderia estar utilizando, o Emb, o Jellyfin, o Plex, e esse tema específico vai ser abordado no próximo vídeo, na qual eu vou comentar um pouco mais sobre Plex e Jellyfin, mas nesse vídeo eu vou falar, eu uso Plex a maior parte do tempo. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.